Amém. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, no Antigo Testamento. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler versículos de 1 até o versículo 8. Eclesiastes 3, do versículo 1 até o versículo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, o título da nossa mensagem hoje à noite é Usando Bem o Nosso Tempo. Aproveitando bem o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá. Você tem usado bem o tempo que Deus tem lhe dado nesses últimos dias? Então, esse texto, Salomão, o rei Salomão, ele escreve mais para o final da sua vida e ele começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E o versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Vamos orar. Senhor, estamos diante da sua palavra, nesse culto tão precioso que estamos diante do Senhor, podendo celebrar um tempo especial em cada um dos nossos cultos, para poder celebrar a ceia, e pedimos a Deus que o Senhor nos enche de entendimento acerca do tempo que o Senhor nos tem dado, nos ajuda a sermos bons mordomos, bons administradores do tempo que o Senhor nos dá, e seja a sua vinda breve ou longa, que em todo tempo, ó Deus, nós possamos ser encontrados fiéis, podemos ser bons administradores desse tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede. Peço a Deus sabedoria, entendimento para compartilhar com os irmãos da sua palavra. Mais uma vez pedindo a Deus a bênção do Senhor a cada um dos lares, que hoje à noite nós podemos meditar com bastante tranquilidade, ó Deus, na sua presença. É isso que eu oro e eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tem um trecho de uma música que foi escrita por Cazuza, talvez você conheça, que ficou bem icônica, né? Bem marcada. O tempo não para. Você já ouviu essa letra? Consegue lembrar? O tempo não para. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito esses dias é que várias pessoas têm falado de formas diferentes, olha, praticamente metade de 2020 já passou e eu não tenho feito nada de relevante. Eu estou parado, pensando nesses meses que eu estou aqui parado e, Rodrigo, eu não tenho conseguido fazer nada que é de muito valor, não me estou sentindo significativo, tempo significante. E é tão interessante isso porque, na verdade, praticamente o primeiro semestre do ano já passou, nós estamos no último mês do primeiro semestre, logo nós vamos estar na metade do ano, desde o início dessa pandemia, estamos levando vidas meio reguladas, vidas meio controladas, e nós temos que tomar precauções, cuidados, e um dos sentimentos que muitas vezes estamos enfrentando é aquele sentimento de pouca produtividade, de pouca utilidade. Parece que não está rendendo muito as coisas que nós fazemos. Então, é muito, muito sutil. Logo, logo, num piscar de olhos, nós vamos estar aí já quase celebrando o Natal. Eu tenho visto algumas pessoas falando, alguns empresários falando, olha, esse ano praticamente já não tem muito o que fazer. Nós vamos tentar lutar para chegar até o final e depois começar 2021 com uma outra perspectiva. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, é tão gostoso saber que Deus ele inclui nossas atividades, ele inclui nossos afazeres nos seus planos também. Até o tempo que você tem, que Deus tem te dado, é parte do plano dele. Por isso nós precisamos aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Nós temos falado bastante sobre fé, temos falado sobre a sabedoria, sobre contentamento, como Deus nos joga para cima, como Deus nos anima
como Deus nos fortalece, mas agora eu quero olhar uma perspectiva de o que eu devo fazer, qual é o nosso papel. Então, o que nós precisamos entender? Olhando para esse texto de Eclesiastes, eu gostaria de olhar para esse texto, e nós vamos para alguns outros textos hoje à noite, mas começar a fazer uma pergunta o que nós precisamos entender sobre o tempo? O que é uma questão importante, antes da gente falar sobre como usar nosso tempo, eu acho que há algumas questões que nós precisamos entender bem sobre o tempo. E nós podemos aprender isso mesmo do pano de fundo do texto de Eclesiastes capítulo 3. A primeira coisa que a gente precisa entender, e o Humberto vai me ajudar colocando algumas coisas aí na tela para nos ajudar a colorir. A primeira coisa Deus é quem nos dá o tempo. Parece algo tão simples, mas Salomão ele só foi entender essa importância anos depois da sua vida. É interessante que o homem mais sábio do mundo, ele pôde entender que Deus é quem nos dá o tempo. O tempo ele é uma dádiva. E a próxima tela que o Humberto vai colocar aí já mostra esses pontos, né? O tempo é uma dádiva, o tempo é um presente de Deus, que Deus nos dá para nós usarmos de um modo para agradá-lo, um modo para servir aos outros. Lembra o resumo da lei, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus? Nós podemos resumir o mandamento de Deus em duas partes. Consegue lembrar? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Qual é o veículo pelo qual nós podemos fazer isso? O tempo que Deus nos dá, que nós podemos servir ao Senhor, amar ao Senhor e também servir a outras pessoas. E esse é um elemento tão importante que leva para a segunda questão que nós precisamos entender. Não somente que Deus é quem nos dá o tempo, mas também as questões que envolvem como usá-lo, onde nós vamos usá-lo, quando nós vamos usá-lo, de que maneira nós vamos usar o nosso tempo, agora é nossa responsabilidade. Enquanto o tempo é um presente de Deus, mas ele não é um presente que exime nosso compromisso. Nós precisamos de ter responsabilidade, ou seja, precisamos administrar bem o tempo que Deus nos dá. Alguém ilustrou da seguinte forma: todo o tempo que Jesus tinha disponível, ele sempre estava usando ele no serviço de Deus e para o bem dos outros. Então, todo o tempo de Jesus, ele sempre está envolvido em de que maneira ele pode agradar a Deus, de que maneira a sua vida podia ser um instrumento para beneficiar outros. Talvez você está pensando, mas pastor, eu tenho meu trabalho, como é que eu vou usar meu trabalho para ser bênção para os outros? Há muitas maneiras, as pessoas que nós nos relacionamos, as pessoas que você tem contato no seu dia a dia. Talvez você é dona de casa, mas você tem seus vizinhos. Você sabe o nome dos seus vizinhos que moram ao lado do seu apartamento, na frente do seu apartamento, na sua casa ao lado? Então, essas são formas que nós podemos usar nosso tempo de maneira responsável, para benefício de outros. E a terceira coisa que nós precisamos entender, não somente que o tempo é um presente e que o tempo exige responsabilidade, mas tempo exige sabedoria. Nós devemos fazer o máximo possível para que o tempo seja investido com sabedoria. Precisamos pedir isso a Deus. Sabedoria suficiente para que nossas vidas possam ser um instrumento, seja através daquilo que nós falamos, seja através da vida, daquilo que nós agimos, nossas atitudes. Salomão, ele escreve justamente isso, e ele fala tempo para cada coisa. Porque nós precisamos ter, então, sabedoria de que maneira nós vamos investir nossa vida em cada uma dessas coisas. Quanto é o tempo necessário para plantar e para deixar de plantar, para espalhar pedras e para juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Salomão ele coloca vários aspectos, mostrando a necessidade de sabedoria. Um homem, antes de Salomão, com muita sabedoria, foi Moisés. E no Salmo 90, versículo 11, versículo 12, é tão interessante que esse é o único salmo que Moisés escreveu. E Salmo 90, versículo 12, ele diz assim, Moisés escrevendo e deixando isso como registro para o povo de Israel: ensina-nos a contar os nossos dias
para que alcancemos um coração sábio. Então nós precisamos buscar de Deus sabedoria. De que maneira nós vamos usar nossos dias para que nós podemos então viver de uma forma que agrada a Deus, aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Muito bem, então, já que nós entendemos, nós conseguimos ver isso, eu quero passar para o segundo pensamento aqui na nossa mensagem. Já que nós entendemos a importância do tempo, como é que nós usamos nosso tempo? Então, basicamente, nós podemos usar o tempo de duas formas, de modo positivo ou de modo negativo. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o modo negativo do nosso tempo. É muito comum pessoas dizerem, olha, está me faltando tempo. Você sabe que, na verdade, isso não é real. Não existe falta de tempo. O que existe é que nós estamos usando mal o tempo que nós temos. Salomão, ele pagou um preço muito alto porque ele usou muito mal o seu tempo. Na verdade, Salomão ele está começando Eclesiastes capítulo 3, nós estamos aqui no capítulo 3, mas ele já discorreu no capítulo 1 e capítulo 2, se você pode ler comigo, se você volta uma página para trás, algumas telas para trás no seu celular, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, se você não consegue achar, eu vou ler para você aqui no texto, tá bom? Versículo 14 do capítulo 1, ele diz, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Salomão, um homem com tanta sabedoria, ele aplicou o seu coração para aprender muitas coisas, mas ele chegou no final e entendeu que aquilo que ele estava fazendo era vaidade. Olha o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de Eclesiastes. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles os bosques. Versículo 7, comprei servos, também ovelhas e bois. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis de províncias, provi-me de cantores. Versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos. Versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Versículo 11 agora, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Você consegue perceber o que Salomão está querendo nos ensinar aqui? Salomão ele se tornou nada mais, nada menos do que um homem que teve tudo e ao mesmo tempo ele não teve nada. Dentro do seu coração ele continuou sentindo o vazio do tamanho de Deus, como dizem os reformadores. Ele era um rei verdadeiramente desesperado. Ele buscou várias metas irrelevantes. Não que as coisas que ele fez em si mesmo eram ruins, mas o objetivo pelo qual ele estava fazendo essas coisas. Uma tentativa vã de encontrar satisfação pessoal. E o que ele está dizendo no final, um homem que teve todas as coisas, ele diz, eu me sinto vazio. Ele perdeu o foco. Ele gastou muito tempo atrás de casa, de jardim, de vinhas, de rebanhos, de escravos. Ele tentou resolver os problemas do coração com coisas externas. Ele gastou tempo com coisas que não edificam. Ele gastou seu tempo com coisas que não fizeram, se fizeram muito pouca diferença, ou coisas que fizeram uma diferença negativa no seu relacionamento com Deus. Ele desperdiçou tempo com coisas fúteis. Não é tão interessante, eu estava pensando essa semana, enquanto estava estudando esse texto, o homem mais sábio do mundo, o homem com mais entendimento depois do nosso Senhor Jesus Cristo, faltou entendimento para a coisa mais simples, para o homem mais sábio da história. Ele faltou entender que o tempo não volta. Cada minuto perdido é um tempo desperdiçado e irrecuperável. O tempo não para. Ele gastou seu tempo com coisas fúteis, de pouca ou nenhuma importância. Alguém disse assim, cada minuto da vida nunca é mais, é sempre menos.
Por isso a minha pergunta agora é bem chave. Que coisas você tem feito que estão desperdiçando o seu tempo? O tempo que Deus lhe tem dado. Como essas mensagens são gravadas, e se você precisa parar nesse momento, você está ouvindo ela gravada e você precisa parar, eu acho que tem muita sabedoria parar e avaliar como você está empregando o seu tempo. Você está usando mal o tempo que Deus tem dado para você? Nos nossos estudos hoje de manhã na escola dominical, nós vimos dois estudos bem interessantes. Um falando sobre o homem rico na parábola do Senhor Jesus Cristo, que estava planejando investir seus bens e sua vida, mas deixando Deus fora da sua vida. O outro estudo falava sobre a importância de despir do velho homem e revestir do novo homem. E antes de nos vestirmos do novo homem, precisamos tirar coisas. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que é muito ativa. Nós queremos colocar coisas na nossa vida. Colocar mais 2, 3 atividades, 3 ideias, 4 ideias, 5 ideias, 21 coisas para tornar o homem feliz. E vários livros desse tipo que você pode encontrar nas livrarias. Mas talvez o que nós precisamos é parar e avaliar o que nós precisamos tirar. Que coisas estão me impedindo de poder usar bem o meu tempo? Será que eu não estou ocupado demais? Lembra de uma história assim que o Senhor Jesus fala com 2 irmãs, Marta e Maria? Marta está lá aos pés de Marta está lá ocupada com muitas coisas, trabalhando, preparando o almoço, a comida, e Maria está sentada aos pés de Jesus, e Marta fica ansiosa, e ela fala: você não fala para minha irmã vir me ajudar? E Jesus então fala para ela: Marta, você está muito ocupado, está preocupado com muitas coisas, só uma é necessária. Irmãos, às vezes nós estamos ocupados demais e nós precisamos aprender a usar bem nosso tempo. Estamos perdendo tempo. Talvez na sua mente você ache que, igual como Salomão, você está investindo e está aproveitando, mas na verdade você está perdendo tempo de servir ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Então, para e avalia o que você talvez está fazendo que está simplesmente fazendo você perder seu tempo. Porque isso é o primeiro uso do tempo, o mau uso dele. Mas a segunda coisa, se você já fez essa reflexão, então eu quero dar o próximo passo. O que nós devemos fazer então? É o uso positivo do nosso tempo. Então o uso negativo é o mau uso do tempo, usar o seu tempo naquilo que não edifica e usar o seu tempo naquilo que afeta negativamente o nosso relacionamento com Deus. Mas agora, como nós podemos usar nosso tempo de modo positivo? E eu quero olhar com você já no primeiro versículo do capítulo 3 de Eclesiastes. Olha que interessante aí, capítulo 3, versículo 1. E Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a primeira coisa, como você pode usar bem o seu tempo, usar o seu tempo de um modo positivo, de um modo proveitoso, de um modo útil, planeje seu tempo. Então a primeira palavra-chave é planeja seu tempo. Sempre que alguém aprende a planejar seu tempo, na verdade você está se tornando mais produtivo na obra de Deus. Está usando melhor até mesmo o poder de Deus. Aquela energia, aquela força que Deus está dando para você não está sendo desperdiçada em coisas vãs, mas está sendo usado de um modo proveitoso. Então algumas perguntas que você pode fazer, por exemplo: isso que eu estou fazendo, ele está de acordo com as minhas condições? Isso que eu vou fazer, ele está dentro das minhas habilidades? Eu tenho capacidade para fazer isso? Ou será que é melhor chamar alguém que tenha mais conhecimento, mais aptidão do que eu? Outra pessoa pode fazer isso melhor do que eu estou fazendo? Será que é alguém que tem uma competência melhor para executar isso mais rápido, melhor? O que os meus amigos de confiança dizem sobre isso? Talvez é uma boa oportunidade para conversar, antes de se envolver numa empreitada, conversar com alguns amigos mais chegados. Olha, estou pensando em fazer isso, o que você acha? E talvez você vai poder receber bons conselhos. Olha, você vai envolver bastante tempo, você talvez vai ter que viajar, vai deixar sua família, vai deixar seus filhos. Eu lembro um homem, alguns anos atrás, ele estava trabalhando no sul, em Santa Catarina, a empresa dele de engenharia, e durante muito tempo ele tinha que viajar, deixava a família, a esposa, sozinha, durante meses, 2, 3 meses.
até o ponto que, conversando com ele, dizendo, você está vendo proveito nisso? Qual é a diferença de você estar lá naquela obra e estar aqui em Curitiba? Olha, o lucro é muito pouco, muito pequeno. Então eu falei, qual é o valor então de você investir esse tempo fora? Tanto tempo fora de casa. Às vezes nós estamos olhando para aquele pote de ouro no final do arco-íris e nós estamos correndo atrás de uma coisa, estamos perdendo coisas de maior valor que Deus nos tem dado, que é a nossa família, nosso lar, nossos filhos, nosso casamento. Talvez uma outra boa pergunta, eu tenho tempo para isso? Meu tempo está tão cheio que eu não tenho mais tempo para nada, estou colocando mais uma coisa. Uma outra maneira, use o calendário, use a sua agenda, compre uma agenda, comece para fazer umas anotações e verificar, poder avaliar bem como você está investindo o seu tempo. Mas seja o que for, para você poder usar bem o seu tempo, planeje o seu tempo. Comece já planejando o seu dia de amanhã. E não só falando de coisas grandes, de coisas pequenas, do dia a dia da vida, do dia a dia de casa. Planeje começar o seu dia com Deus. Você faz isso? Você começa o seu dia, a primeira coisa que você faz é seu tempo com Deus, para buscar dele sabedoria. Lembra? Primeiro princípio lá em cima, lembrar de pedir a Deus sabedoria, usar o tempo com responsabilidade, reconhecer que ele é o tempo que ele está te dando para você poder servi-lo. Então esse é o primeiro uso positivo do tempo, planeje o seu tempo. A segunda coisa é prioridade sobre o nosso tempo. Olha comigo Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15 até o versículo 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A segunda palavra-chave é, para usarmos bem o tempo que Deus nos dá, sermos proveitosos no tempo que Deus nos permite, é prioridade. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você poderia dizer em poucas palavras, 5 ou 6 palavras no máximo, a vontade de Deus para mim é. Você consegue dizer isso? Ah, pastor, mas eu não sei direito. Mas é justamente por isso que estamos falando. Para você poder saber bem o que é o que Deus quer de você, da sua vida. Para você não ficar como Salomão, correndo atrás de tantas coisas, tantas preocupações, mas ter um foco, ter um alvo, uma meta, onde Deus quer que eu chegue. Pode ser uma meta de curto prazo, para essa semana. Pode ser uma meta de um mês. Para esse mês agora que nós estamos vivendo, já o mês de junho, qual é a sua meta? Qual é o seu plano? Talvez até o final do ano. O que você planeja fazer? E pode planejar ir aumentando isso mais, 5 anos, 10 anos. Deus permitindo você poder realizar esses alvos. Mas você está usando bem o tempo que Deus te dá. O apóstolo Paulo ele usa um termo aqui, remindo o tempo. Remir o tempo não significa diminuir o tempo, mas é aumentá-lo. Aproveite bem o seu tempo de uma forma que parece que seu dia está sendo tão bem investido, o tempo que você está usando, que ele está até, dá a impressão de que está aumentando. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes chega 10, 11 horas da manhã e você fala, olha, eu já fiz tanta coisa, porque eu levantei cedo, eu fiz todas essas coisas, e agora já é 11 horas da manhã, mas parece que o dia foi tão proveitoso, porque você pode fazer tantas coisas. Então, aproveita bem o seu tempo. Tem uma frase que Albert Einstein tinha escrito na sua sala, alguém fez para ele depois de um tempo. E você sabe que Albert Einstein ele é o físico que sistematizou a teoria do tempo, né? Basicamente é sobre isso. A teoria da relatividade nada mais é do que uma teoria sobre como é que o tempo funciona. E uma frase que ele tinha, uma tabuletinha que ele tinha na sua sala, no seu escritório, era assim: falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de um método. Deu para entender? Falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de um método. Ou seja, se você não tem prioridade, se você não planeja seu tempo, você vai perder tempo. Você vai se sentir como Salomão, vazio. Talvez você está fazendo tantas coisas, dia após dia, correndo em uma agenda cheia de atividades.
mas chegando no final do dia e dizendo, olha, estou me sentindo tão vazio. Porque talvez o que está faltando é você realmente colocar Deus como parte do seu plano, parte da sua vida. Então, precisamos avaliar o tempo que Deus nos dá e encaixar cada atividade dentro do seu devido tempo, dentro do seu devido espaço. Então, com isso, nós vemos aqui 2 usos positivos do tempo. Planeje o seu tempo, prioridades para o seu tempo. E terceiro e último, Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Esse é o terceiro uso positivo do tempo. Com certeza há muitas outras coisas que nós podemos falar, mas eu acho que essas 3 já dão um bom trabalho para você começar a usar bem o tempo que Deus lhe dá. Romanos 12, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nesse versículo que o apóstolo Paulo está dizendo seja produtivo, ou seja, concentração é a palavra-chave aqui. Não seja uma pessoa vagarosa, não se enrole. Por exemplo, questões de pontualidade. Isso indica muito sobre o uso como nós estamos fazendo do nosso tempo. O seu compromisso com Deus, a valorização do outro, as pessoas que estão ao seu redor que dependem de você, sobre espera, seja sobre compromissos que você tem, seja sobre compromissos financeiros, pagando as contas. Eu sei que é um desafio nesse tempo que estamos vivendo, mas extremamente honrar. Deus, ele valoriza essas coisas. Então, quando o seu tempo for realmente dedicado a Deus, quaisquer outras tarefas se tornam simples e fáceis de serem concretizadas. É como em outro lugar que o apóstolo Paulo diz, olha, você está servindo em primeiro lugar ao Senhor e não aos homens. Então, no zelo, não seja remisso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando com uma família, e chegando no final, tinha todo o custo. Estávamos acertando o trabalho que estava fazendo para eles, ajudando eles no serviço de reforma na casa. Tinha a parte de pintura, tinha algumas coisas para arrumar. Mas uma coisa que nós chegamos no final e terminou toda a obra, todo o serviço. E eu agradeci a eles pela oportunidade do trabalho, estava acertando o pagamento. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me tocou, que eu nunca esqueci, é que o senhor daquela família, ele falou o seguinte, olha, Rodrigo, o que você nos deu foi uma coisa que nós nunca vamos poder pagar. Você deu aquilo que você tem de mais valor. Você deu do seu tempo. E a gente nunca vai poder pagar isso. Alguns dizem que essa frase do Cazuza, o tempo não para, na verdade, não foi Cazuza que escreveu. Tem uma tela aí que o Humberto vai colocar, o desafio final, e ele diz o seguinte: Salomão, ele entendeu que a coisa mais preciosa que nós recebemos de Deus é o tempo. O tempo nós não podemos comprar, o tempo nós não podemos vender. Por isso nós precisamos usá-lo bem. O tempo não para, na verdade é a frase desse poeta Mário Quintana. E Salomão entendeu que a coisa mais preciosa que nós recebemos é o tempo. O tempo você não pode comprar, o tempo você não pode vender, por isso nós precisamos usar ele bem. Como você está usando o seu tempo? Está usando o seu tempo de modo produtivo? Está usando o seu tempo de modo proveitoso? Está usando o seu tempo de uma maneira que traz maior honra ao Senhor e é uma bênção para os seus outros irmãos? Eu espero que Deus nos ajude a ter sabedoria e poder usar bem o tempo que Ele nos dá. E que logo em breve, passando essa pandemia, podemos maximizar ainda mais o tempo que o Senhor nos dá como igreja, como irmãos, para servi-lo e para sermos instrumentos dEle onde Ele nos leva, onde Ele nos coloca. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, obrigado, ó Pai, pela sua bondade tão grande. Obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor nos tem dado.
O tempo é perfeito, é na medida correta, do lugar onde o Senhor coloca nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a termos sabedoria, a termos responsabilidade, a aprender desse velho rei de Salomão, nesses anos de experiência que ele usou, todo o tempo que ele teve, mas para chegar no final e dizer: não façam como eu, vocês podem fazer melhor. Me faltou sabedoria para usar bem o tempo que eu tinha, mas eu não quero que vocês façam da mesma forma. Com certeza, ó Deus, isso são palavras do Senhor para nós. Nos ajuda, ó Deus, para sermos produtivos, para sermos sábios no uso do nosso tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, mas podendo usar a nossa vida para engrandecer o seu nome e ser uma bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que talvez nem conhecem o Senhor como Salvador, mas que eles possam conhecer através de nossa vida e, conhecendo o Senhor, poderem ser salvos. E é por isso que oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.